Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Hoje, terça-feira, 6 de maio, é Dia Nacional da Matemática. Meus parabéns a todos os matemáticos que estão aí nos assistindo. O programa de hoje está imperdível. Está começando, acontece aqui na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV, num oferecimento de Kit Lar, a sua casa mais alegre. Sobe o som! A Kit Lar tem duas lojas para melhor atender você. Uma na rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone é o 3321-1568 e outra na Avenida 15 de Novembro, 870, no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá. Tem um monte de coisa bacana para você deixar a sua casa muito mais alegre. E o Acontece está no ar também num oferecimento de Valmar e Dermocosméticos. Agende sua avaliação corporal e facial pelo telefone 3623-3145. Bom, hoje no programa tem Momento Pet aqui no Acontece com a médica veterinária Silvia Helena Cardinal. Tem Igor Tax com as principais manchetes do dia. Na Galeria Acontece vamos receber o cantor Rafael Coury. E na agenda do dia eu vou receber Haroldo Arruda, que estreou ontem aqui na TV Pantanal o programa Opinião. Eu vou para um breve intervalo comercial, mas eu volto com muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer o Estúdio Hair Ivan Diniz pelo cabelo e maquiagem. Agende seu horário com o Ivan e arrase no visual. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3634-0195. E agora chegou o nosso Momento Pet. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Se você é como nós, apaixonado por cães, a ponto de saber tudo sobre a história, os limites da inteligência e as diferenças entre as raças, fique ligado porque agora eu converso com a médica veterinária Silvia Helena Cardinal. Bom dia, Silvia. É um prazer tê-la aqui com todos esses cachorrinhos lindos. Fala os nomes primeiro pra gente. Essa é a São Sol. todos Spitz alemão, né? São todos Spitz alemães anãs. Qual é que é o a nome? Sol, a Sol. Chanel, o Gus. E o Tocha. O Tocha eu já adotei. Posso levar pra casa? Eu acho que as crianças não vão querer, né, Silvia? Você levando mais 3 crianças junto? Ai, Deus me livre, eu já tenho 4 em casa. 2 Spitz e 2 persas lindos, maravilhosos em casa. Estão lá me aguardando, assistindo lá em TV. Eu deixo a TV ligada. Comprei um Spitz. O que eu faço? Bom, Michele, sempre que se compra um filhote, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um veterinário, um médico veterinário, para orientar os cuidados básicos, porque os cuidados básicos de saúde são inerentes a todos os filhotes. A vacinação, ver se o cachorro está tudo certo, se não veio com nenhuma doença. Exatamente. O veterinário, ele está preparado para avaliar o animal como um todo, né, te orientar o primeiro ano de vida e todos os anos de vida, mas o primeiro cuidado assim que o filhote chega. Tá certo. Qual que é o temperamento do Spitz? Bom, o Spitz é um cão alerta, ele é fácil de ser educado, né, mas ele é muito desconfiado com estranhos. Então ele é tido até como um cão de guarda. Ele é cachorro de um dono só? Não, ele até aceita vários donos, ele aceita a família toda, mas ele fica tímido com pessoas diferentes. Você vê que a Sol tá aqui escondidinha e todos quiseram colo. Ninguém quis ficar no chão. Ninguém quis ficar no chão. Qual que é o temperamento, assim, no sentido de com crianças? Olha, eu, sinceramente, tenho crianças e tenho Spitz. Eu estou muito contente, eles aceitam muito bem as crianças. Normalmente a gente vê cachorro pequenininho, eu acho que é muito neurótico, que não vai se dar bem. Eu acho que é questão de criação, né, doutor? No Spitz, inclusive, você na primeira fase da infância, você tem que se impor um pouco, você tem que fazer um adestramento, porque eles têm uma tendência à dominância. Então, se você não colocar algumas regras, eles podem vir a ficar bravinhos, sim. Lá em casa eu não tive esse problema. Qual que é a origem? Bom, a origem é na Alemanha, né? Tanto que no Brasil ele também é chamado de Lulu da Pomerânia, porque ele é numa região entre a Alemanha e a Polônia, que é uma região da Pomerânia. Né? Nos Estados Unidos, ele é tido como uma raça distinta, né? Lulu da Pomerânia. No Brasil e nos outros países, é Spitz alemão anão. Existem vários tamanhos, né? Sim. Esse é o Spitz alemão anão, mas tem o Standard, tem vários outros. Tem o Wolf Spitz, que é o Spitz lobo, que é um Spitz bem grandão, que chega a 49 centímetros, depois o Spitz grande, o médio, o pequeno, e aí o Spitz alemão anão, que é o que mais faz sucesso no Brasil. Eles são super peludos. Como que a gente cuida do pelo deles? E o calor, falando isso, fica dentro do ar-condicionado? Como é que faz? Bom, essa pelagem deles emplumada, eles têm 2 camadas de pelo. Um pelo mais longo, que é mais solto, né?
e um pelo mais denso, que é a pelagem, que é o subpelo deles. Apesar de tanto pelo, eles não têm muita dificuldade para cuidar do pelo. Eles não necessitam de banhos com semanais, tanta frequência. Né? Eles quase não se sujam. Uma escovação periódica, você consegue manter eles limpos. Mas precisa escovar todo dia, né? Então, o Spitz ele não requer tanto cuidado assim. Você pode escovar 2 vezes por semana, que você consegue manter ele com a pelagem bem solta. E os restantes dos cuidados, por exemplo, quando eu tenho o Spitz, ele dura em média quanto tempo? Ele tem uma boa longevidade, eles vivem bem. Apesar de serem uns cachorrinhos delicados, eles não têm muito problemas de saúde. Sim, alguns problemas inerentes às raças pequenas, de um modo geral. Problema no coração. Luxação de patela, né? Mas apesar da pelagem, a gente não vê grandes problemas de dermatites nos Spitz. Então não precisa de ar-condicionado, eles se adaptam bem ao nosso clima. Bom, eles se adaptam sim. Claro que aqui em Cuiabá a gente não vê os Spitz alemães tão cheios. Tão cheios, né? Eles enchem, mas logo eles perdem a pelagem para vir uma pelagem nova. Mas precisa de um lugar fresco. É um cachorro que tem pelo, assim como todos os cães que têm pelo, né? Ele se dá bem em apartamentos, né, Lu? Sim, ele fica muito bem em locais pequenos. E para finalizar, ele é indicado para que tipo de família? Eu indico para todos os tipos de família. As que não têm tempo, as que têm tempo. Que Eles vão ficar ficam bem período... sozinhos? Ficam um período bem sozinhos. São bem independentes, assim? É uma raça independente? Eles são independentes, mas eles aceitam aquela rotina. Se o proprietário trabalha das 8 às 6, eles aceitam tudo bem até às 6 horas. Mas quando sai um pouquinho da rotina, eles fazem umas birrinhas. Muito obrigada pela sua presença, Silvia. Adorei o Toshinha. Eu quero levar ele embora para casa. Você não quer, Evaldo? Você quer também, né? Ele também quer levar. O Douglas também. As pessoas estavam perguntando se a gente ia sortear um cachorrinho. Você acredita? Não, não vai rolar esse momento, não. Não. Não, né, eles Silvia? Eles têm pai e mãe. Tá certo. Muito obrigada mesmo. Obrigada tá? você, Espero que Michele. venha mais vezes com outras raças para a gente contar para os nossos telespectadores. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Acontece. Eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Chopin, número 65. O telefone de lá é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá, tem um monte de coisa bacana. Obrigado, Natan. Eu vou agora receber aqui no estúdio o professor doutor do curso de Comunicação Social da UFMT, Haroldo Arruda, apresentador convidado do programa Opinião, que teve a sua estreia ontem aqui na TV Pantanal. Aliás, eu quero agradecer também os alunos do curso de Comunicação da UFMT que estão nos assistindo ao vivo e a qualquer momento vamos ter uma participação direto da UFMT. Bom dia, Haroldo, um prazer tê-lo aqui no programa. Vamos falar dessa estreia que foi um sucesso ontem, eu assisti, achei sensacional a participação das pessoas. O programa está cheio de conteúdo, tá muito legal. Ele está cumprindo pela forma que ele foi idealizado, né? Como é que foi esse processo, Haroldo? A ideia, todas as vezes que eu já tive em um momento em outra emissora de televisão, fazendo um outro programa, né? Que sempre com o compromisso de compartilhar conhecimento, né? E oportunizar... Democratizar. Exatamente. Fazer com que o telespectador... A verdade é o seguinte, hoje no Brasil existe uma grande parcela da população brasileira que está simplesmente apartada, separada do debate político, social, econômico e por aí vai. Por uma série de motivos, né? Ela não tem oportunidade de se expressar, não tem oportunidade, muitas vezes, de colocar as suas opiniões em TV aberta. Programa nesse momento, né? Sim, eu acho ano muito eleitoral, para a gente discutir sim, propostas e não somente candidatos, né? E o programa vem justamente para isso, né? Vem para poder fazer com que você que está assistindo o programa Opinião possa, que é todos os dias, 21 e 20 horas, aqui na TV Pantanal, canal 22, dar a sua opinião via mídias sociais, né, por SMS. Essa vai ser a participação. Todo mundo pode participar, pode ligar para o telefone, exatamente. Deixar o seu recado. Acontece um fato, 2 ou 3 fatos, pode ser pesquisa política, pode ser educação, pode ser... Segurança pública. Segurança pública foi o caso de ontem, né? E cada um tem um ponto de vista. Eu tive o meu, o Antero o dele, né? E o mais interessante é que o programa ele foi formatado com gerações diferentes, Michele. Você percebeu? São vários pontos de vista. Eu sou de uma geração, o Igor Tax de outra geração, o Antero de outra geração e o professor Lemberg de outra. Então, são pontos de vista que se cruzam, né, para buscar uma verdade e não ficar inventando razões. Que existe uma diferença muito grande com relação a isso aí, né? Em uma sociedade, quando acontece um fato, algo que está ali na realidade presente em nossas vidas,
Muitos justificam aquele fato inventando razões. Outros realmente procuram verdades. Né? E o programa está aqui nessa emissora, justamente está aqui nesta emissora, que é uma emissora que procura... A TV da verdade, né? A TV que procura imparcialidade, no mínimo imparcialidade. Né? Eu falo o que eu penso, sempre com muita diplomacia, Antero faz a colocação dele com muita diplomacia, e o telespectador tem essa oportunidade também de colocar com muita diplomacia a sua opinião com relação aos mais variados fatos que ocorrem na nossa cidade. Agora vamos falar sobre pesquisa. Eu quero saber de pesquisa. Ontem vocês já revelaram algumas pesquisas de intenção de voto. Como é que funciona uma pesquisa agora para a TV? Voltando para a TV, onde vocês pesquisa de audiência. Pesquisa de audiência do Ibope. Como é que funciona? Eu sei que você trabalha com mídia e pode trabalho explicar com mídia, isso. Com muita facilidade para a gente. Inclusive até para os alunos que estão assistindo o programa nesse momento, né? Essa é uma disciplina que eu ministro há praticamente 20 anos na Universidade Federal e tive a oportunidade de estar juntamente com o Sérgio Montenegro, da Ibope, trabalhando com a equipe dele sobre pesquisa de mídia, especificamente pesquisa de mídia, né? A pesquisa de mídia em si, para a televisão, quando se fala em audiência, é a principal ferramenta para os publicitários, para as agências de propaganda. Como é que eles absorvem essa informação? Com números, né? Os números é que ditam um percentual necessário, um percentual interessante, né, ou não, para determinado programa. Toda a precificação de programa de televisão é feita com base em audiência, com índice de audiência, e é feito com base, necessariamente, com índice de afinidade, que são duas coisas diferentes. Um programa pode ter grande audiência e baixa afinidade. A afinidade tem uma ligação direta com a pessoa que está apresentando. É o carisma. É o carisma, né? É aquela coisa que o telespectador, por exemplo, assiste todo dia o programa acontece, certo? O dia que ele não assiste, ele fala assim, meu Deus, que horas são? São 9h30, perdi o programa acontece. Entendeu? Ele sente falta, faz parte da rotina dele, nós chamamos isso de hábito de mídia. Mas no programa acontece, não tem problema. Você perdeu agora, você assiste a reprise à tarde. É verdade. É 1h30, logo após. 1h30. Às 13h30, logo após o Pantanal Esportes. Então, a pesquisa de mídia, ela não é importante, ela é fundamental. Fundamental para que as coisas... para saber quais são os mercados, para que público-alvo você está conversando. Sem dúvida. Serve de termômetro. Termômetro tanto por programa, para emissora, para saber... Só para você ter uma ideia, existem programas de emissora de televisão, de grandes emissoras, que ela não pode ter menos de 6 pontos de audiência. 6 pontos de audiência hoje corresponde a 6% num determinado universo. Por exemplo, se nós, nesse exato momento, estivermos marcando, um exemplo, né, estivermos marcando 1 ponto de audiência, nós estamos falando com 1% do universo de toda a Baixada Cuiabana, que é o sinal nosso de cobertura geográfica. Que é um número expressivo. É um número expressivo. Tem emissoras que registram uma quantidade, que não aceitam programas com menor quantidade de ponto de audiência, mínimo 6, pra você ter uma ideia. Então é 1%, tem muita gente assistindo a gente. Tem. E quando que sai a pesquisa, Haroldo? Olha, pela informação que eu tenho, foi encomendada nos próximos dias. Na verdade, eu vou tomar essa pesquisa como ferramenta de trabalho para a emissora, né, no sentido de nortear os nossos programas. Nós estamos com uma grade de programação local espetacular, né? Essa entrega ontem à noite, nessa faixa etária, né, nessa faixa de horário do programa do Pop, que foi estreia, colado com o programa Opinião, pega uma faixa muito interessante. O curioso ontem foi que muitas pessoas... Como é que você se sentiu? Eu sei que... A resposta foi não só por telefone, mas também pelas mídias sociais, né? As mídias sociais hoje realmente são algo revolucionário, né? Chega a ser impressionante. Elas mudaram toda a comunicação, né? Completamente, entendeu? Deu aquele ar de independência, né? Para o telespectador, de poder opinar, de poder participar, reclamar, né? Sugerir. Isso é muito importante. Né? Nós vamos para o Teradec? Daqui a pouquinho? Então vai sair a pesquisa, nós vamos poder nortear os nossos programas e ver quais são os próximos passos, né? Sim, tem mais exatamente. estreias. Na verdade, quando você tem uma pesquisa de mídia, você acaba... falando especificamente de programação, né, você acaba calibrando, ajustando o seu programa em função da recepção do telespectador. O que o telespectador quer do seu programa? Então você acaba entregando para ele aquilo que ele deseja, que ele gosta, que ele tem maior afinidade. Isso necessariamente faz com que o seu programa tenha maior audiência. Tá certo. Vamos para o Teradec? Vamos falar mais um pouquinho sobre mídia. O que você pode dizer para a gente? A gente está no caminho certo, doutor? Eu acho assim, o compromisso desta emissora, né, é um compromisso com a programação local. Né? Valorizar o nosso mato-grossense. Exatamente. Imagine que a TV é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, né, que tem produtos. Produtos são programas. Né? Nós temos uma grade de produtos muito bons, né, que está sendo, de certa forma, colocado para o mercado.
né? Tanto é que a nossa programação está começando a ficar interessante para o mercado, que outras emissoras, entendeu, já perceberam... Já começam a se pautar em cima da gente? Perceberam que existe necessidade de investimento em programação local. Tá entendendo? Quantas horas temos hoje de programação local na TV Pantanal? Olha, na TV Pantanal eu calculo que seja em torno de 8 a 10 horas. 8 a 10 horas de programação local, né? Uma parte da manhã você tem na parte da tarde também e no período da noite programação local. Eu acho que está bem redonda, a emissora está bem redonda com relação à programação local. Né? E o que o telespectador pode esperar ainda mais da opinião? Eu acho que pode esperar não só da opinião, mas dos nossos programas, que quem realmente faz essa emissora é o telespectador, sabe? Nós não somos uma emissora engessada, Michele. Eu percebo muito bem isso, né? Ou seja, você tem uma reclamação, você tem uma sugestão, você tem oportunidade, você tem um canal para, tá entendendo? Colocar isso. Não existem filtros para se fazer qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de sugestão ou problema que aconteça na sua cidade, no seu bairro, seja o que for. Você tem Lino Rossi com chamada geral. Todos os dias aí apontando problemas da cidade, né, apontando realmente coisas que acontecem no cotidiano das pessoas, né? Na sequência, você tem o programa do Antero Paz de Barros, que é um ícone da política, fazendo análises espetaculares com relação à política e questões da nossa cidade também. Então, aí tem uma matéria de capa logo cedo, né? Acordando com notícia, que é maravilhoso, com o Igor Tax, né? Você já acorda Camila com notícias. Piacente, sim, entendeu? Quentíssimas, com a Camila. Bem, Esportes. bem descontraído, né? Uma forma Exatamente. gostosa de você assistir um jornal de manhã. Exatamente. A matéria de capa realmente está sensacional. E o que percebe-se, o telespectador percebe isso, que quem está aqui faz por amor, gosta do que está fazendo. A gente tem que amar, né? Para acordar todo dia, Outro dia você me perguntou no corredor, o que você acha do meu programa? Eu falei assim, simples, você gosta do que você faz. Você já está com 90% do caminho andado. Tá entendendo? Então, é isso. Televisão é isso. Televisão é vontade, amor, fazer a coisa com gosto e por aí vai. O José Augusto feliz. vem, você viu como é que o José Augusto é campeão. Ele entra, sai, espera, o que você quer? O que você quer? Tá, então tá bom. Então... A programação está variada, é isso. A gente vai entrar com o Teradec agora. Tudo isso é para... E tudo isso que está falando aqui é o Teradec. O Teradec está deixando a gente louco. É o link, entendeu? Que está ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Eu adoro isso, essa loucura, faz parte. Bom, agora chegou a hora, só um minutinho. Tá bom, vou esperar. Você vai esperar um pouquinho aqui com a gente? Você espera? A gente vai ficar bem informado agora com ele, Igor Tax. Bom dia, Igor. Quais são as novidades de hoje? Bom dia, Michele. Bom dia, professor Haroldo, meu companheiro lá do programa Opinião, que estreou ontem. E bom dia para você que está em casa nos assistindo. Eu começo, Michele, com a informação que só 5% dos restaurantes de Cuiabá cumprem regras da Anvisa. Apenas 5,10% dos bares, lanchonetes e restaurantes aqui da capital, entre 78 estabelecimentos avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aqui em Cuiabá, cumprem rigorosamente as exigências sanitárias previstas em lei. A classificação faz parte do projeto piloto que categoriza os serviços de alimentação voltado para a Copa do Mundo. 53,8% dos pontos comerciais apresentam falhas, mas de baixo ou médio impacto dentro do limite aceitável. Já 41,10% estão no patamar inaceitável. Esta é a primeira etapa da inspeção que visa orientar e sugerir correções para os estabelecimentos comerciais, ou seja, bares, restaurantes e lanchonetes. Após um segundo ciclo, serão colocados selos nesses estabelecimentos com esta categoria que vai de A, B e C, de acordo aí com as normas da Anvisa. Uma outra informação, Michele, obras de 44 milhões não devem sair antes da Copa. Duas obras que constam na lista de exigências da FIFA aqui para Cuiabá podem não ser concluídas a tempo para o Mundial. São elas os Centros Oficiais de Treinamento Barra do Pari e também o da UFMT. Orçados no total de 44 milhões, os centros deveriam atender às necessidades das 8 seleções que vão jogar aqui em Cuiabá. Apesar de ambos os centros de treinamento já estar com gramados, com a grama já instalada, plantada, apenas tem 60% das obras concluídas, ou seja, a menos de 35 dias para a Copa, infelizmente, é pouco provável que essas obras estejam prontas. E para fechar, Cuiabá é uma das 3 cidades mais procuradas da Copa, aponta uma pesquisa que foi feita pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que reúne as principais redes de hotéis do país. Cuiabá desbancou, por exemplo, Michele, cidades importantes como
Salvador e Curitiba, e ficou atrás apenas de Natal e Rio de Janeiro. Cuiabá teve um índice de 73%, o Rio de Janeiro ficou com 87% e Natal com 81%. Nos dias 23 e 24 de junho, quando acontece a partida entre Japão e Colômbia aqui em Cuiabá, as reservas em hotéis aqui em Cuiabá já passam de 79%. Michele, por hoje é só, com você. Obrigado pelas informações. Eu volto aqui com o professor Haroldo. Eu gostaria que você convidasse os nossos telespectadores para assistirem, para se inteirarem na opinião, que é às 9h20, todo dia, logo após o programa do Pop, que também está cheiroso, bom demais. Olha, aproveitando a oportunidade, né? Lembrando que você pode participar no programa Opinião. Como é que eu faço? Entro no seu Facebook, vai lá no Facebook de qualquer um dos debatedores, dos apresentadores. Você pode ir no Facebook do Igor Tax, no Facebook do professor Haroldo Arruda, né? Do Lorenberg e do Antero Paz de Barros, para poder fazer pergunta, interagir, criticar, né? Sugerir. Isso é muito importante. Essa formatação do programa Opinião, né? Ela obedece uma lei muito forte dentro de mim enquanto professor, porque eu sou professor. Eu acho que todo professor deve ter orgulho disso. E plantar sementinha na cabeça eu acho que pessoas, o professor que fica fechado na academia, ele não consegue compartilhar conhecimento. Essa ligação com o mercado é fundamental. A Universidade Federal de Mato Grosso deve abrir cada vez mais oportunidade para que professores das diversas áreas possam compartilhar conhecimento. De que adianta eu ser doutor em filosofia para uma universidade americana se eu não tenho condições de passar isso para as outras pessoas? Está entendendo? Então eu acho que essa abertura, essa ligação com o mercado, ela não é importante, ela é fundamental para que o conhecimento aflore, para que as coisas aconteçam e nós possamos... Veja bem, nós estamos nesse exato momento com um link direto da Universidade Federal de Mato Grosso, com alunos de comunicação acompanhando uma entrevista falando de mídia. Está entendendo? Uma oportunidade que eles têm, por exemplo, de fazer pergunta, de trocar ideia, de vir aqui conhecer uma emissora, na prática ali, pegando, né, em loco. Pegando na massa. Na massa. Isso é muito importante. É muito mais importante você ensinar do que você dar vara ao peixe. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho espetacular isso, sabe? Né? Você falar, por exemplo, de produção de TV e mostrar como é que é feita a produção de TV. Que é difícil, hein? Que é difícil. Não é fácil. Você sair do plano da teoria, que é muito importante, tá? E aliar a teoria à prática. Né? Quando você tem isso de forma perfeita, né, vamos dizer assim, né, você realmente... Aí você tem o que nós chamamos de conhecimento. Né? Tá? Epistemologia, conhecimento, né? Ele nasce, ele aflora. Eu acho que essa é a missão do professor. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso e mais sucesso no programa Opinião. E você que está em casa não vai perder. Hoje, aliás, todos os dias de segunda a sexta, às 9h20, você tem um encontro marcado no programa Opinião. Obrigado, viu, professor? Obrigado a você. E agora eu vou falar com o cantor Rafael Corey, da banda Mamatas. Bom dia, Rafael. Olá, tudo certo? Pronunciei certo seu nome ou não? Rafael Corey. Corey, é isso aí. Conta pra gente. São shows, tem agenda lotada, shows. Como é que começou essa história? Olha, desde criança eu toco, né? Toco, canto por hobby. E começou assim, eventos culturais de colégio. Quando viu, virou profissional. Com a galera da Mamata, a gente começou a fazer um barzinho na cidade e não paramos mais. No Mamagaia, né? No Mamagaia, não. Do começo ao fim, vocês... O dia que abriu, o último dia lá, a gente tocou, foram 5 anos mais ou menos de bar, aí ficou sério, né? Não tem jeito. Aí ficou sério. Hoje a agenda Mandar um beijo pro Bruno, que também já participou, né? O Bruno França já participou. Tá assistindo a gente com certeza. Exatamente. Nosso amigo advogado, tá trabalhando muito. Sim. Você é vocalista da banda Mamatos, mas Exato. também tem um trabalho solo. Como que você faz para conciliar esses dois universos? É correria. Correria, né? Eu tenho feito casamentos, festa de formatura, tenho uma parceria legal com a Companhia Sinfônica e praticamente todo final de semana a gente tem feito eventos finos e tá bem legal. Os últimos finais de semana foram bem puxados. Essa semana tem show quinta, sexta, sábado e aí vai. Fala pra gente rapidinho a agenda. Na quinta e sexta-feira, na quinta-feira a gente vai fazer o acústico do Stones, que todo mês a gente faz com meus amigos Xandó, Bedinho e João. Na sexta-feira, minha banda Mamata toca toda sexta no bar, no Stones também, na Praça Popular. No sábado eu vou estar no Canela Fina. E aí as outras semanas volta casamento e formatura. Qual é o telefone de contato? 8408-6924 e estou sempre à disposição. Estão sempre à disposição. O que a gente vai ouvir? Hoje, vamos tocar o quê? Você pediu uma música... Alegre, eu gosto de felicidade, não é mesmo, Marquinhos? Então vamos começar com o Djavan, então. Vamos lá, Djavan.
pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais. Pura rotina jaz, trocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, louvor da natureza, tudo mais. Pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável nenhum. Quando o brilho de um prazer açoitar o ar, Réveillon, um luar de estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front vira lapida o sonho até gerar o som. Vamos querer Caetania, o que há de bom? Um luar de estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front vira lapida o sonho até gerar o som. Vamos querer Caetania, o que há de bom? Gente, muito obrigada, essa música linda, maravilhosa para começar o dia. Gente, obrigado pela sua presença, continuados ligados aqui na TV Pantanal. Isso mesmo, nosso telefone e e-mail está indo aí na sua tela para qualquer sugestão, tá? Põe para mim o e-mail, Natan. acontece@tvpantanalmt.com.br. O telefone é o 36421500. Não se esqueça que você acompanha a nossa reprise às 13h30, depois do Pantanal Esportes. Um beijo no coração, obrigada à técnica por colocar esse programa no ar. E nós vamos ficar um pouquinho mais com o Rafael, né, Rafael? Tá muito pop. Um beijo, fica com Deus. Qual que é a próxima? Fazer uma mais romântica um pouco. Um pouquinho mais romântica? Ai, eu vou chorar. Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu entendi errado. Grande amizade por estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toca o telefone será você. O que eu estiver fazendo eu paro de fazer. E fico muito tempo sem me ligar. Arranjo uma desculpa pra te procurar. Que tolo, mas eu não consigo evitar. Porque eu só fico pensando em você. E é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Eu só fico acordado a sonhar. Imaginar nós dois, às vezes penso ser um sonho impossível, uma ilusão terrível será. Hoje eu pedi tanto em oração, que as portas do teu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade.